Sofia sentia o peso do mundo nos ombros enquanto arrastava os pés pelo corredor do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O cheiro de desinfetante misturava-se ao eco distante de monitores apitando, como um lembrete constante da fragilidade da vida. Tiago, seu marido, jazia no quarto 218, cada respiração dele uma luta contra o tempo. A anemia plástica o devorava por dentro, transformando o homem forte e artesão de cerâmica que ela amava em uma sombra pálida e frágil. Aquela manhã, após mais uma noite em claro segurando a mão dele, Sofia precisava de um momento para respirar. Desceu até a cafetaria do hospital, um lugar banal com mesas de plástico e luzes fluorescentes que pareciam eternas. Pediu um café simples, algo quente para aquecer as mãos geladas pelo medo acumulado. Foi então que ouviu as vozes das duas enfermeiras, sentadas a poucos metros, sussurrando como se partilhassem um segredo proibido. Ele parecia mesmo o tipo do quarto 218, disse uma delas, com um tom de espanto contido. O coração de Sofia parou. Quarto 218. Tiago. Elas continuavam, no Centro de Saúde Rural em Évora, no Alentejo. Mesma pele clara, olhos cinzentos azulados, ar sério como se carregasse o mundo. Podia ser gêmeo dele. Gêmeo. A palavra ecoou na mente de Sofia como um soco no estômago. Tiago crescera em lares de acolhimento, sem família conhecida, sem raízes. Ele sempre dizia, com um sorriso amargo, tu és a minha família agora, Sofia. O passado não importa. Mas ali, naquele instante banal, o passado irrompia como uma ferida reaberta, sangrando dúvidas e uma centelha de esperança misturada à raiva surda. O café esfriou na xícara intocada enquanto Sofia fingia mexer no açúcar, os ouvidos atentos como nunca. As enfermeiras riam baixinho, sem maldade, mas cada palavra delas cravava-se na alma dela como uma lâmina. Se não fosse pela barba e uns quilos a mais, jurava que era o mesmo homem. Sofia saiu dali tremendo, o peito apertado por uma mistura de desespero e fúria nascente. Tiago não tinha irmãos, ou pelo menos era o que ele acreditava. Mas e se? E se houvesse alguém lá fora, partilhando o mesmo sangue, capaz de salvá-lo com um transplante de medula? A ideia consumia-a, alimentada pela dor de ver Tiago enfraquecer dia após dia. Os desmaios começavam inocentes, no ateliê de cerâmica em Alfama, onde ele moldava pratos com mãos habilidosas. Foi só o calor, ele ria, mas depois vieram as nódoas negras, o cansaço que o prostrava na cama, os tremores que ele tentava esconder. Os médicos confirmaram o pior, anemia plástica grave, o corpo a falhar na produção de células sanguíneas. Precisa de um dador compatível, idealmente um irmão, disse o Dr. Mendes, com voz compassiva mas firme, como se estivesse a ditar uma sentença. Tiago abanou a cabeça, não tenho ninguém. Sofia recusava-se a aceitar. Ela lutaria por ele, como sempre fizera desde que se conheceram no mercado de artesanato, onde os olhares se cruzaram e o amor nasceu simples, mas profundo. Agora, aquela conversa ouvida por acaso abria uma brecha no muro de silêncio que envolvia o passado de Tiago. A obsessão crescia devagar, como uma sombra alongada pelo pôr do sol alentejano. Sofia não contou nada a Tiago, ele estava fraco demais para suportar outra decepção. Em vez disso, partiu sozinha para Évora, conduzindo o velho Fiat pelas estradas sinuosas do Alentejo, o coração acelerado pela mistura de esperança e uma raiva que começava a ferver. O centro de saúde era modesto, com paredes caiadas e um ar de tranquilidade rural. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com sotaque alentejano arrastado, confirmou, sim, parece o Rui Mendes. Vive numa quinta isolada, perto de Monsaraz. É homem de poucas palavras, vive sozinho desde que a mulher o deixou. Sofia agarrou o endereço rabiscado num papel como se fosse um talismã. A viagem até à quinta foi um tormento interno, e se Rui soubesse da existência de Tiago? E se tivesse escolhido o silêncio, a indiferença? A casa era rústica, rodeada de oliveiras centenárias, com ferramentas espalhadas como vestígios de uma vida solitária. Rui abriu a porta antes que ela batesse, alto e imponente, com os mesmos olhos cinzentos azulados que Sofia via todas as noites nos sonhos atormentados. A semelhança era assombrosa, como se Tiago tivesse envelhecido num mundo diferente, mais áspero. O que quer? Perguntou ele, voz rouca e defensiva, como um lobo acuado. Sofia engoliu o nó na garganta, as palavras saindo num fluxo contido, carregadas de emoção reprimida. Chamo-me Sofia. O meu marido, Tiago, está a morrer no hospital em Lisboa. Ele cresceu em acolhimento, sem família. Ouvi enfermeiras falarem de si, da semelhança. Acho que pode ser irmão dele. Rui cruzou os braços, o rosto endurecendo como pedra alentejana. Fui adotado bebê.
Não sei de nada. Mas os olhos dele traíam algo, um flicker de reconhecimento, uma culpa antiga. Sofia insistiu, voz tremendo, por favor, faça um teste de ADN. Pode salvar-lhe a vida. Ele hesitou, o silêncio entre eles pesado como o ar antes de uma tempestade. Finalmente, concordou, mas com relutância, como se cada palavra doesse. O teste confirmou, meios irmãos, partilhando o mesmo pai ausente, um homem que abandonara ambos, mas Rui fora adotado por uma família abastada, enquanto Tiago fora deixado ao sistema. A esperança explodiu em Sofia, mas misturada a uma amargura crescente. Rui sabia. Teria ele investigado o passado e escolhido ignorar o irmão perdido. A ideia enraizava-se, alimentando uma raiva que ela tentava sufocar pelo bem de Tiago. Os dias seguintes foram um turbilhão de testes médicos. Rui apareceu no hospital, rígido e distante, submetendo-se ao exame de compatibilidade HLA. Sofia observava-o, notando as semelhanças não só físicas, mas no modo como ele evitava olhares, como se carregasse um fardo invisível. Por que agora? Perguntou ela num momento a sós, voz baixa mas afiada. Rui desviou o olhar, não devo nada a ninguém. A compatibilidade veio positiva, Rui era o dador perfeito. Mas então, a bomba, ele recusou. Não vou arriscar a minha vida por um estranho, disse ele, olhos frios como o Tejo em inverno. Tenho a minha quinta, a minha paz. O passado fica no passado. Sofia sentiu o mundo desabar. A recusa era uma traição de sangue, um silêncio deliberado que condenava Tiago à morte. Ele é teu irmão, gritou ela, as lágrimas misturando-se à fúria. Rui virou as costas, não para mim. Tiago piorou rapidamente após isso. As transfusões já não bastavam, o corpo dele rendia-se. Sofia segurava-lhe a mão nas noites finais, sussurrando promessas de amor eterno, mas dentro dela, a dor transformava-se em veneno. Tiago morreu numa madrugada chuvosa, os olhos fechando-se para sempre, deixando Sofia sozinha com o vazio e uma sede de justiça que queimava como vinho tinto amargo. A dor não a quebrou, moldou-a, meses passaram, e Sofia mergulhou no passado de Rui, investigando como uma sombra. Descobriu que Rui não era só um homem solitário, herdara terras valiosas, mas ocultara um segredo. O pai comum fora um latifundiário alentejano que abandonara Tiago por vergonha, e Rui sabia disso desde jovem, escolhendo o silêncio para preservar a herança. Ele até impedira buscas por familiares perdidos, temendo partilhar a fortuna. A traição era profunda, enraizada na ganância. Sofia planeou com precisão fria, impulsionada pela ferida aberta da perda. Contactou advogados em Lisboa, usando as leis portuguesas de herança e direitos familiares. Provou a ligação sanguínea através dos testes ADN, reivindicando parte da herança para o espólio de Tiago, que agora era dela. Rui lutou nos tribunais de Évora, mas as provas eram irrefutáveis. O processo arrastou-se, drama após drama, audiências tensas, acusações de abandono moral, jornais locais e quando o escândalo como um fado triste. Rui via a sua paz ruir, vizinhos sussurravam, a ex-mulher reaparecia para reclamar mais, a quinta começava a desmoronar sob dívidas acumuladas. A tensão acumulava-se devagar, como nuvens sobre o Alentejo, até ao bang no tribunal final. Sofia enfrentou Rui, olhos flamejantes, escolheste o silêncio, a indiferença. Agora paga o preço. O juiz decidiu a favor dela, parte das terras ia para Sofia, simbolizando não só dinheiro, mas a vingança pela vida roubada. Rui saiu dali destruído, o rosto envelhecido anos em meses, murmurando, não sabia que doía tanto. Mas Sofia não sentiu alívio, a vingança devorava-a por dentro, deixando um vazio maior que a dor inicial. Caminhava pelas ruas de Lisboa, sentindo o peso das escolhas, a traição de Rui custara-lhe o irmão, mas a dela custava-lhe a alma. No silêncio da noite, ouvia o eco da voz de Tiago, o passado não importa. Mas agora, o passado era tudo, um ciclo de sofrimento que ninguém escapava ileso.